Olá, estamos começando mais um Ponto de Vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você. Juntos também pela live no YouTube, Ponto de Vista.Santos. Entra lá, acompanha a gente com a sua observação, seu comentário. O programa encerrado fica lá disponibilizado no YouTube. Você pode mais à frente rever, né? Acompanhar novamente o que a gente discutiu e debateu no período em que estivemos no ar. Sempre aqui na TV Santa Cecília, 1h30 da tarde, horário tradicional, habitual do debate político, da discussão sempre com muita prestação de serviço, sempre com muita informação, em cima dos temas, dos assuntos importantes que formam aí a pauta da nossa cidade, da região metropolitana e, claro, debatendo e discutindo os temas de interesse nacional também, né? Bom, a prévia da inflação no mês de janeiro, prévia ainda, né? Não há nada confirmado, enfim, né? Um pouco fora daquilo que era previsto, né? Batendo aí na casa de 0,11%, né? E a pressão em cima desses preços é exatamente onde não deveria ser, né? Pressão nos alimentos. Mas é uma coisa meio que complicada aí, né? No planeta todo, após a pandemia, essa questão de preços aí envolvendo os alimentos não voltou ao normal, né? Não voltou ao que era antes, mas é claro que o governo precisa tomar uma postura séria. Aliás, o presidente falou isso, né? Na reunião ministerial, dizendo que alimentação cara não tem condições, né? É claro que ele está vendo que daqui a um ano e meio começa a campanha eleitoral de fato, a campanha eleitoral que já começou, né? Para 2026, né? Para presidente, então, nem se fala. Agora, ele está vendo que a coisa vai ficar difícil para o governo dele, né? A aprovação vem caindo, lógico, né? O mundo real fala mais alto, né? Feira livre, supermercado, né? O açougue, aquela situação toda que a gente tem no dia a dia. Combustível, que está naquele preço, mais ou menos desde que o governo começou, né? Não temos altos e baixos, também em relação aos preços de etanol e de gasolina, mas devia ser mais baixo, né? Esse patamar de 6,30, 6,80 aí é um patamar elevado para a economia do país, para os ganhos do povo brasileiro de maneira geral. Então a coisa complica, né? Aí você tem a questão do frete, né? Também o diesel acaba saindo um pouco da média que seria viável aí, né? E a coisa complica de uma vez. Vamos ver como é que vai fechar o mês, né? E com certeza absoluta não vai fechar de uma maneira satisfatória. A inflação deve sair um pouquinho, né? Do eixo daquilo que se considera, nem digo ideal, né? Mas o aceitável, né? Bom, o prefeito de São Paulo ontem foi filmado, o prefeito Ricardo Nunes, né? Do MDB, num vídeo dos mais esquisitos, né? E dispensáveis, né? Não precisavam, né? Porque na formatura lá da Guarda Municipal, né? A nova turma da Guarda Municipal de São Paulo, o pessoal cantando lá gás de pimenta na cara dos vagabundos e tal, e ele lá, né? Junto com o vice-prefeito, com o secretário municipal de segurança, batendo palma, acompanhando na roda lá com o comando lá da Guarda Municipal, negócio mais esquisito do mundo. Daqui a pouquinho a gente... Aí tá aí, ó. Tá aí o vídeo, né? Daqui a pouquinho a gente coloca aí para você com áudio, né? Tem áudio também, né, Anderson? Depois a gente coloca novamente com o áudio e tudo, né? Mas estava ali o prefeito Ricardo Nunes, né? Um vídeo dos mais esquisitos, mais estranhos, né? E que eu acho completamente desnecessário para um prefeito, né? Que é o terceiro cargo do país em termos de orçamento, né? Orçamento da União, orçamento do Estado de São Paulo, e o terceiro orçamento da União é simplesmente a Prefeitura de São Paulo. Portanto, o terceiro político, não é, mais poderoso do país, né? Enfim, acho que está sendo muito criticado, foi atacado aí nas redes sociais. Não sei o que pretende o Ricardo Nunes envergar para a direita de uma vez por todas, sei lá, né? Claro que a segurança pública fala muito alto, é muito importante, nas campanhas eleitorais a gente já viu isso, mas acho que isso seria uma coisa desnecessária, podia ficar afastado, né? E aguardar e depois aplaudir, né? O pessoal cumprimentar, né? O comando da guarda e se retirar, enfim, sei lá, né? Muito bem, de terça a sábado, madrugada da Santa Cecília TV, a partir da 00h30, tem sempre a reprise do Ponto de Vista. Você pode rever aí, acompanhar o que a gente discutiu e debateu no programa que termina às 14h30. Recebe aqui com prazer, mais uma vez, o nosso Aldo Neto, companheiro
jornalista, né? E que colabora com a gente aqui no programa. Prazer revê-lo, Aldo. Prazer é meu, Edgar, nosso querido Ataíde Marco, nosso povo telespectador. O prefeito de São Paulo, para quem disse que nunca mais seria candidato a nada, está muito preocupado com a imagem, em aparecer. Acho que ele precisava rever isso. Em que pese eu ter aprovado muitas ações que ele anda fazendo lá contra o Uber Moto lá, porque acho que precisa disciplinar melhor esses aplicativos que tumultuam a vida da nossa mobilidade, não é só em São Paulo, aqui também, né? É verdade. Altair de Marco, companheiro, radialista, participa e colabora com a gente em mais uma edição do Ponto de Vista. Prazer tê-lo a bordo também, Altair. Sempre é um prazer, sempre é uma alegria enorme estar aqui ao seu lado, Boturão, hoje ao lado do querido Aldo, né, meu querido amigo Aldo Neto, da rapaziada aqui, da sua equipe e você que está em casa, que nos recebe tão bem, sempre que nos encontra pela rua, manda um abraço a você, Boturão. Esse é um reflexo muito legal da audiência. Então, muito obrigado pelo carinho de estar sempre acompanhando aqui. E pegando a carona de vocês aí, eu imagino, né, as atitudes, o que vem acontecendo com o prefeito Ricardo Nunes. Se vivo fosse hoje, né, eu acho que o Bruno jamais teria convidado o Nunes para ser seu vice, né? Porque é aquela história, né? A mulher de César só não adianta ser honesta, não basta, né? Tem que parecer. E essa brincadeira que ele fez aí, né? Não sei se é brincadeira, mas essa comemoração que ele fez, cantando, junto com a Guarda Municipal, esse tipo de incentivo a uma violência que, sabe, as polícias, seja ela Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, quem quer que seja, não tem que fazer justiça, tem que cumprir lei, não é? O justiciamento é para outra gente, é para outra pessoa. Quem faz justiça é a justiça. Não cabe para a polícia, qualquer tipo de polícia, fazer justiciamento. Então, e o prefeito agiu muito mal. É um menino mal educado, dando um mau exemplo. Muito bem. A gente vai repetir o vídeo aí já, né? Só lembrando que de terça a sábado tem sempre a nossa madrugada, a nossa reprise, né? A reprise começa às 00h30 e o programa que termina ao vivo às 14h30. Tem um largo espaço de tempo, né, entre o ao vivo e a reprise. Muita informação rola por aí, né? Redes sociais, né? Cuidado com as bobagens e mentiras que você acompanha, né, e recebe pelas redes sociais. Procure sempre aí informações melhores, né, nas nossas emissoras aqui, né, um jornalismo de mais responsabilidade. E fique aí, claro, não seja de maneira alguma um disseminador de mentiras ou das chamadas fake news, né? O Anderson, tiver o áudio aí, pode soltar o vídeo aí do prefeito de São Paulo com o áudio, né? Porque realmente é um negócio minimamente estranho, né? Do que aconteceu, né? Vai, por favor. De pimenta na cara do vagabundo. Esquerda, esquerda, Pois é, para fazer justiça, né? O prefeito de São Paulo não canta, né, esse cântico aí meio de guerra, né, da Guarda Municipal de São Paulo. Ele meio que dá uma dançadinha assim, bate palma junto com... dá uma rebolada, é isso? Rebola junto com o pessoal, né? E bate palma junto, dá risada, aquela coisa toda, depois cumprimenta lá o comandante da guarda, enfim, né? Então, até ele não canta, porque eu acho que ele não sabe o cântico, né? O cântico, esse cântico meio de guerra, né? Mas a postura dele, né? E batendo palma junto, acompanhando ali, né? É uma postura meio
estou aqui para isso mesmo, está tudo certo, estamos juntos, né? O cântico assim que, claro que cria uma expectativa de incentivo à violência por parte da Guarda Municipal. Claro que gás de pimenta é uma ferramenta que a polícia tem, a guarda tem, essa coisa toda, né? Não tem dúvida nenhuma, né? Melhor usar gás de pimenta do que meter um tiro em alguém, né? Que no final das contas não tenha a culpa no cartório, né? Mas se houver necessidade, use o gás de pimenta, né? Claro. Agora, cantar gás de pimenta na cara dos vagabundos, que se porra. Todo mundo é vagabundo, né? Do meu amigo Altair, em que pese eu entender o raciocínio. Minha gravata tá torta, hoje é dia. Não tem problema, Alda. Que ele fez tá o elegante. nosso saudoso Bruno Covas. Mas eu quero lembrar o Altair que o nosso querido Bruno Covas foi vice do João Dória. Que se prefeito hoje o fosse, estaria aí na dancinha e cantaria, não ficava só no rebolado. Ele ia pedir a letra, né, o Dória? Essa chapa que você citou, né, na verdade foi exatamente uma articulação entre Bruno e Dória. E né? Dória, foi o do Dória. Foi a imposição. Pediu o cargo de vice, né? Ele falou, não, tudo bem, você vai sair a reeleição, não tem problema, mas eu quero indicar o vice aí e tal. E chamou o vereador Ricardo Nunes e o colocou aí na chapa com o Bruno. E o filho do Bruno Covas, Tomás, né? Que, aliás, iria ser candidato, não é candidato, aquela coisa toda, não foi candidato, né? Mas um dia provavelmente será, né? Próxima, né? E o Tomás apoiou aí firmemente, né? O Ricardo Nunes em todo o processo eleitoral, enfim, né? Diga lá, Altair. Eu acho que tem alguma coisa aí que o Tomás deve ser candidato a deputado na próxima eleição e com certeza irá se eleger muito facilmente, né? Agora, essa coisa, eu fico assim, pensando, a gente já tem tanta coisa errada e a gente não quer generalizar, não, nem pode generalizar, porque a polícia é honrada, que quando a gente aperta a coisa, a gente chama a polícia. A gente tem que parar com isso também, né? Agora, em todo lugar tem gente boa e gente que não presta. Então, no jornalismo tem, no médico tem, na polícia também tem. Isso é normal. Na política, então, nem se fala. É claro. Né? Agora, veja, o que não pode é incentivar esse tipo de coisa. O prefeito devia falar, para, moçada. Parou. Essa é a atitude de alguém que tenha pulso. Né? Mas será que tem pulso? Agora, a gente não pode esquecer que o vice do Ricardo Nunes é alguém que veio... da Rota. Né? Coronel da Rota. Coronel da PM. Então eu não sei qual é incentivo disso tudo aí. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque tem acontecido tanta bobagem aí, né, de violência. Você falou do gás de pimenta, mas nego dando tiros, caras dando tiro, matando gente, matando aquele menino que foi morto, me lembro agora, os dois guardas, os dois policiais vão ser julgados, filho daquela médica, aquele menino que fazia medicina. Então, a gente vê tanta coisa errada por aí, não dá para incentivar mais. Tem que reprimir esse tipo de coisa. Né? É um abuso esse tipo de coisa. Policiais, eu fico muito amedrontado. Principalmente policiais da PM, lamentavelmente. Né? Lamentavelmente. Policiais, né? Setores da PM, não a guarda, não a polícia militar. Não, a polícia toda não, a polícia honrada. Agora, eu fico pensando o seguinte, nós estamos partindo aqui para um sistema que é um sistema americano, que é a Polícia Municipal Americana. E a Guarda Municipal está se tornando nada diferente do que é a Polícia Municipal dos Estados Unidos hoje. A gente vai chegar nesse ponto. O Supremo definiu isso. Né? A gente vai chegar nesse ponto e é muito bom que isso ocorra. Por quê? Porque o Guarda Municipal, ele é aqui de Santos, ele conhece quem é de Santos, quem não é, ele conhece as ruas, ele conhece as pessoas, isso é muito bom, isso é ótimo, né? Agora, então vamos começar bem, se a gente vai implantar isso, vamos implantar isso com responsabilidade, para não viciar a esse tipo de coisa, isso é a guarda municipal, vamos jogar pimenta, os bandidos, aquela coisa, não, vamos fazer uma guarda diferenciada, vamos começar do começo, né? Começar o certo. Mas desse tipo de incentivo eu não sei o que vai virar. Muito bem. Olha aqui, aproveitando aí o gancho, né, e a onda, né, do sucesso absoluto, né, esse grande filme brasileiro, Ainda Estou Aqui, né, que concorre a 3 categorias, vai concorrer a 3 categorias no Oscar, né? Melhor filme internacional, melhor filme, né, e a melhor atriz. A principal. Com a Fernanda Torres, né? A gente tem uma informação aqui que está divulgada aí nos vários sites que a gente acompanha, né? A nova versão da certidão de óbito do engenheiro e ex-deputado federal Rubens Paiva, né?
acaba deixando claro que a morte foi causada pelo Estado brasileiro de forma violenta e durante a ditadura militar. O documento acabou sendo corrigido, né, nesta quinta-feira, ontem, né? E a imprensa toda teve acesso, enfim, né? E diz aqui, né? Proceda a retificação para constar como causa da morte de Rubens Beirodes Paiva, o seguinte: não natural, violenta, causada pelo Estado brasileiro no contexto da perseguição sistemática à população identificada como dissidente política do regime ditatorial instaurado em 1964, né? Foi o trecho definido ontem, emitido pelo cartório da Sé, né, em São Paulo, né? Bom, nenhum de nós, nem quem acompanha um mínimo, não é, da história brasileira, né, tinha dúvidas com relação a isso, né? Aliás, ainda repeti ontem aqui, quando a gente falava rapidamente no programa com o Armando e com o Matheus sobre a indicação do filme a essas três estatuetas aí, né? Que foi uma morte estúpida, burra, né? E no momento em que o regime se perdeu completamente, né? Quem estava lá no alto não tinha noção do que estava acontecendo no meio do caminho, muito menos embaixo, né? A coisa degringolou completamente, né? E tiraram de casa um engenheiro, construtor, que atuava na área, trabalhava na área, basicamente, e que, como eu disse ontem aqui, recebia uma carta escrita pelo Aldo, enviada ao Altair, que estava no Chile, né, refugiado, né, exilado no processo de ditadura. E o Altair devolvia uma carta, e ele recebia e levava lá para o Aldo, que estava aqui, eu não lembro dessas cartas, parentes, amigos, puxa pela memória. Então, sabe, ele ser interrogado, mas sabe o que me em qualquer lugar, Aldo, seria uma coisa natural, até porque o regime era ditatorial. Eu vou falar uma era o coisa regime importante. de força. Era um regime de força. Agora, levá-lo para os porões da ditadura, ser submetido à tortura, bom, ninguém pode ter o direito de torturar ninguém, não é isso. Claro. Né? Mas você levar o Rubens Paiva, aquelas condições em que ele foi levado, né? E depois ele não resistiu à tortura, acabou morrendo. E aí eu olhava, deve ter olhado um para a cara do outro e falar, e agora, né? Matamos um cara que, né? O que esse cara fez, afinal de contas, né? Não fez nada. Não estava envolvido em luta armada, em coisa nenhuma, né? Diga. Eu só lamento muito que só ontem fizeram essa alteração no marketing por causa do Oscar. Também. Esse é o país que a gente vive. Ou a gente reconhece que as coisas como aconteceram, ou então tem que esperar. Porque na ditadura teve uns 500 Rubens Paiva, se a gente for fazer um levantamento sério. Só que nem todos teve o privilégio de ter um filho jornalista, escritor, que fez um livro. E esses aí? Não vão ser reconhecidos só se disputarem um Oscar? Então, o que eu lamento é o marketing feito em cima da morte criminosa dele e da maneira errada, porque isso aí já deveria estar na certidão de óbito desde quando ela foi emitida em 96. 96, já não tinha mais ditadura. Eu concordo com você, eu vou discordar só um pouco. Eu concordo até a página 2, que eu também acho que não foram só 500, não. Acho que foram milhares de pessoas que foram Rubens Paivas, e as mulheres também, que morreram, né? E a gente conhece tantos casos aí e tantos outros que a gente nunca vai ficar sabendo, nem a família vai saber o que aconteceu, infelizmente. Mas eu discordo, Aldo. Eu acho que se foi o filme, que bom. Despertou. E a gente tem que despertar no Brasil. E você que não foi ver esse filme, vai ver esse filme. Esqueça a esquerda, a direita. Vai conhecer um pouco da história do Brasil. Aquilo que nós já vivemos, aquilo que nós passamos. Ninguém está falando aqui em direita, em esquerda, nada. Veja a história, o que foi. Não é uma história, não. É história com H mesmo. Do que aconteceu no Brasil, do que nós vivemos a partir de 64, quando os militares prometeram que era só um período para ficar aí, arrumar as coisas e fazer eleições diretas, gostaram do poder e não soltaram mais. Era a ideia do Castelo Branco. Do Castelo Branco. Então, eu fico assim muito chateado quando você fala que você gosta do Aldo B, tá tudo certo. Não gosto desse, esse é ladrão, esse não é ladrão, esse não... Tá tudo certo, até isso. Mas quando as pessoas
pessoas pedem intervenção militar, quando as pessoas pedem ditadura, e lá o tempo era bom, deixa de falar bobagem, deixa de falar besteira, não fala mais isso, né? Você precisa conhecer um pouquinho do que essas pessoas passaram, do que essa gente viveu. Se você não tem a mínima noção, vai ver o filme. É um filme verdadeiro. Sabe, é uma história real. Claro que tem ali alguns lances de coisa de filme, mas a base, a essência é verdadeira. Rubens Paiva, o santista Rubens Paiva, vê o que aconteceu com a família dele. Então, é isso que a gente precisa pensar. Não queremos mais esse tipo de coisa no Brasil, não. Ou com Bolsonaro, ou com Lula, ou sem Bolsonaro. Nós temos que ter democracia. E ontem, vou até dizer a fonte aqui, né? Foi na Globo News que eu acabei pegando essa entrevista, né? Com um dos meninos que fez o papel de filhos, né? Do Rubens, né? O menino que fez o papel de Marcelo, né? Marcelo Rubens Paiva, né? No filme. Tem 14 anos hoje, né? E perguntaram para ele uma série de coisas, como é que ele ficou sabendo das indicações, estava feliz, contente e tal. E aí foi perguntado a ele o seguinte: você sabia alguma coisa em relação à história do Brasil sobre a ditadura que durou 21 anos, né? 1964 a 1985 no Brasil? Ele falou: não sabia nada. Não sabia nada. E como é que você foi fazer o filme? Ele falou: não, fui fazer o filme e tal, aí me explicaram algumas coisas, acabei lendo algumas coisas. E a minha avó, né, que viveu a época, né, e conversou comigo, me explicou uma série de coisas, problemas que ela teve, né, na época do regime militar no Brasil, enfim. Também essa coisa de falar de ditadura é complexo, né, porque nós temos ditadura com 5 ditadores, né? Cinco ditadores se alternaram, diferente do Franco na Espanha, né? Salazar em Portugal, né? Chaves e agora Maduro na Venezuela. Maduro ainda disfarça, né? Faz eleição fajuta, essa coisa toda aí. Agora, é curioso, né? Porque o filme ainda tem essa possibilidade, né? De fazer com que a molecadinha, né, possa ter mais interesse, né, em entrar pela história. E a história ficou muito confusa no Brasil, né? Porque a democracia não foi tomada, né? O Aldo era menino, né? Na época, criança, né? Não vai lembrar direito disso. Eu e o Altair já estávamos ali na lida da vida, né? E a gente acompanhou bem aquela coisa, né? O personagem que demonstra claramente aquela situação, né? É aquele general que era feito pelo saudoso genial Jô Soares, né? No Vivo Gordo da Globo, né? Onde revanchismo não, hein? Revanchismo não e tal. E é o que aconteceu na época, né, Altair? Em 1985, o regime militar totalmente desgastado, o Brasil com 300 e pouco % de inflação ao ano, aquela coisa toda, né? Entregou o governo. A eleição não foi uma eleição democrática, foi uma eleição fechada no Congresso Nacional, e o Tancredo Neves, que tinha uma articulação enorme, né, botou um capote em cima do Paulo Maluf, né, e acabou se elegendo presidente e acabou não subindo a rampa, né, morreu, né, e o Sarney acabou sofrendo lá os dissabores, né, de pegar 300 e pouco % de inflação e não conseguiu resolver o problema, né? Mas diferente da Argentina, do Uruguai, né? Do Chile, do Paraguai, enfim, que levaram esses generais à justiça, né? Aqui o Brasil não fez nada disso, né? Aqui foi ampla e restrita, perdoou todo mundo, tá tudo certo, não tem problema nenhum, não aconteceu nada, tá tudo certo, tudo bonzinho, né? Só que eu me lembro, em 74 eu comecei a fazer rádio, eu era muito garoto, viu, Aldo? Era menino ainda, eu comecei a fazer rádio como técnico de som, 14 anos, eu tinha 15, e fui sendo técnico. Aí, depois que eu passei a falar, mas eu me lembro que em 1974, 75 eu já estava falando, e a gente não podia falar absolutamente nada. Você dava receita de bolo, e quando você se referia ao presidente da República, você se referia no dia do aniversário dele, quando ele ia viajar, uma nota com o maior cuidado do mundo para não rir. Você não podia nem rir do que você estava falando, porque se você esboçasse um sorriso, era um absurdo. E de vez em quando chegava na rádio do interior, muito, em todas as rádios, né, mas no interior, onde eu vivia, o pessoal do Dentel, era o Departamento Nacional de Telecomunicações, e eles chegavam já mandando você encostar na parede, quero ver as fitas, não fala nada, cala a boca. Era esse tipo de coisa, esse tipo de gente que a gente convivia.
E isso foi 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82. Até as diretas já, né? Até a abertura. Mas, gente, era um período que as pessoas falam, mas não tinha os roubos que tinha hoje. Não, tinham sim. Feito pelos militares. Tinham sim. E acobertado por eles. Só que não podia ninguém falar. Ninguém falava, porque os jornais não podiam publicar, né? Havia toda essa censura em cima dos jornais e das rádios, as TVs eram muito limitadas ainda na época, enfim, né? A programação era muito local, chegava meia-noite, as TVs saíam do ar, lembra disso aí, não? Ficava o chuvisco lá, ficava aquele chuvisco todo e tal, Voltamos amanhã, tinha um encerramento das transmissões e tal, meia-noite e pouco, encerrava as transmissões, enfim, as rádios também tinham um momento ali, aí ficava chuvisco, lembra do chuvisco, não? A rádio também ficava tal, aquela coisa toda. Quem tinha insônia estava ferrado. Então, era uma coisa, comunicação, além de não ser bem próximo do que a gente tem hoje, né? Ainda havia essa censura que proibia, né, os jornais de divulgarem as matérias, né, mais corretas, né, e mostrar o que estava acontecendo no país. Quando o videocassete popularizou, quem tinha insônia podia ver um filminho. O videocassete? Mas já demorou. 87, por aí. Vamos para o rápido intervalo, a gente volta na sequência com o ponto de vista. Já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Era uma vez uma criança que iria crescer, em ideias e atitudes. Num lugar onde poderá ser protagonista de sua própria história. E onde o conhecimento é o melhor companheiro, dentro e fora da sala de aula. Aqui no Santa, o aluno se prepara para o futuro, descobrindo o prazer de aprender. Dê início a essa jornada. Colégio Santa Cecília. Muito bom, voltamos, sequência do ponto de vista, né, com o nosso Aldo Neto, Altair de Marco, né, e lembrando que o pessoal fala em contenção de gastos, né, e que o governo precisa fazer redução de gastos, essa coisa toda, e ninguém discute isso, né, o tamanho do Estado brasileiro realmente é gigantesco, já debatemos isso aqui algumas vezes, né. Agora, o judiciário continua dando exemplos dos piores, né. Porque a gente tem aqui, pagamento de mais de 500 mil reais, né? Tal dos retroativos, com outros penduricalhos, né? Levantaram o olerite de magistrados e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, até a casa de 700 mil reais, né? Para um desembargador, para um ministro do Tribunal Superior do Trabalho. O contra-cheque, né, com o maior valor em direitos, todos os direitos eventuais, né, rubrica que unifica aí diferentes benefícios, né, desses magistrados, foi do vice-presidente da Corte, ministro Maurício José Godinho Delgado. 641 mil reais caíram na conta desse ministro do TST em dezembro de 2024, né? O TST não se manifestou ainda publicamente, né, através da sua assessoria, né? E a gente sabe que mais uma informação que tem aqui, né, pós-desconto de previdência pública, né, pós de renda, enfim, né?
e que abate do teto. O valor líquido que caiu na conta desse ministro foi de R$400 mil, né? Além deles, outros, né, receberam esses valores também, né? Olha, é inacreditável, né? Inaceitável, né, que a gente continue vivendo esse tipo de situação, né? O cara ganha 40 pau, né? É o teto do Supremo, né? 40 mil, se não estou enganado. 40 e poucos mil. 43, 42, 43 mil, né? Meu amigo, você tem que viver, seguir sua vida com o que você ganha. Você não prestou concurso para isso, né? Não chegou ao Tribunal Superior do Trabalho, ou ao que corte for, né, ganhando isso. Por que tem que ter penduricalho? Não está satisfeito? Não há condições de viver com esse dinheiro? Faz o seguinte, abre mão e vai trabalhar num escritório de advocacia, né? Se é que tem OAB, né? Porque para esses concursos aí públicos, você não precisa necessariamente ter a ordem dos advogados do Brasil feita, né? Ou concluída, né? Você precisa da OAB para você advogar, né? Você faz curso de direito, né? Se forma, bacharel, e aí presta os concursos que achar necessário. A grande maioria vai para a OAB, né? Tenta passar na OAB, essas coisas todas. E se não se der bem advogando, se realmente tiver vocação, né, Aldo e Altair, aí vai pro Ministério, uma corte qualquer, né? Juiz, desembargador vai na sequência, né? Juiz, promotor, seja lá o que for, né? Agora, entra e sai, vira e mexe, e a gente tem essas informações, né? Uma coisa assim, das mais lamentáveis. Não sei o que pensa aqui a dupla aqui que me acompanha hoje. Não é nenhuma novidade. O triste é isso, né? Que nesse país não resolvem essas mordomias. É muita mordomia. Eu fico pensando, Aldo, imaginando o seguinte, que isso aí está errado. Que está errado, a gente sabe que está errado. E todo mundo sabe, até eles sabem que está errado. Agora, para quem que a gente recorre? Onde a gente vai? Nós estamos falando da justiça. Aí vai para onde? Vai para o STF? Cai lá? Eles também têm. Mas, Altair... Eles também têm. Então tem que deixar claro aqui, eu acho que o STF não sou contra, nada disso não. Acho que de vez em quando eles passam do sarrafo, exageram um pouco, tem muita visibilidade, acho que não deveria ter, falam fora do processo, acho que o juiz tem que falar dentro do processo, não tem que ficar dando pitáculo no que vai ser, não é? Porque eles, quando vai julgar, você já sabe o que ele vai votar, porque ele já falou em entrevista. Eu sou a favor que eles deem entrevista. Uma coisa é você dar entrevista, outra coisa é você dar opinião sobre isso. Agora, a gente vai recorrer para o STF? Eles têm isso, cara. Eles têm isso. Eles não têm. Eu vou te contar uma, Altair. Não vai cair da cadeira, tá? Na Globo News, uns anos atrás, tinha um programa da Andréa Sadi, aliás, uma das melhores jornalistas que tem, e que ela fazia visitas. Eu lembro. Eu gostava muito daquele. Aí uma vez eu estava lá zapeando e encontrei ela visitando, eu visitei na casa das figuras do nosso querido hoje ex-ministro, na época era ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. Aí passeou. Aí ele mostrou a ela o zoológico particular que ele tinha lá, com tudo quanto é bicho que você possa imaginar. Onde já se viu isso? E dinheiro para tudo isso? E quem paga qual é o custo disso? Qual é o custo disso? Além de ser uma coisa fora do comum, fora do normal, você ter um zoológico em casa, isso é um absurdo, não é? Sim. Nós temos que ter isso muito bem regulamentado, não é porque você é ministro. E olha, o Marco Aurélio Mello, olha, eu vou te contar, cara, eu acho que foi o pior ministro da história do STF. O pior de todos. Você sabe por que o Marco Aurélio foi lá? Dizem as pessoas, quem conhece o Marco Aurélio, diz que ele é um ministro, o termo correto seria medíocre, mediano, né? Do trabalho. Então, quem indicou ele foi o Fernando Collor de Mello, que era primo dele. O presidente Fernando Collor de Mello, que o alçou a ministro do STF. Então, e ele gosta muito de falar um monte de bobagem, mas eu quero lembrar que há pouco tempo atrás, ele foi quem soltou pela porta da frente, né, um dos maiores traficantes desse país. André do Rep. Isso, foi ele.
E outro dia ele estava dando na Bandeirantes lá, dizendo que os ministros estão cometendo um monte e criticando os outros ministros. Você tem moral Marco Aurélio era o voto contrário. É o voto contrário. Você tinha lá 9-1. O que deu 9-1? Quem é 1? É o Marco Aurélio mesmo. 9-2, 8-2. Porque o presidente às vezes não vota. Vota. Bom, vamos lá, vai. Para ficar certo. 10-1. O 1 é quem era 1, Marco Aurélio. 9-2. O Marco Aurélio era um dos dois contrários. Mas sabe quando é que vai resolver isso? Nunca. Não tem uma maneira. A gente precisa fazer a reforma política do país. Não dá mais para deputado e senador serem eleitos para virar ministro. Não dá mais para existir essa coisa absurda que existe em todas as casas legislativas do país hoje, e você foi presidente da Câmara de São Vicente, você deve saber das emendas impositivas, que o vereador decide a obra. O vereador não pode, o vereador, o deputado, o senador... Não é função dele, né? Não pode decidir. Quem executa é o executivo, porque o que a gente vive hoje, Altair? Não, acho que o deputado federal ele pode até indicar, né? Ele pode, ele faz uma porque indicação. Tem mais conhecimento. Tem mais conhecimento que precisa fazer a obra no executivo muitas vezes. Vão verificar, cobre que faça. Vai lá e fala, vocês precisam ver isso aqui. É função. A função é exatamente vigiar. Agora, não mandar fazer, ser o pai da obra. E é isso que... Essa mudança constitucional, quando teve a votação do regime, em 93, e que o parlamentarismo perdeu, que é o que todo mundo queria lá... Que é lamentável, que eu sou parlamentarista. Mas todos os deputados... Eu votei parlamentarismo. Aí começaram a fazer emendinhas na Constituição e criaram essa maluquice onde o STF... decide a lei. E o STF não é para decidir lei. O STF é para ver se ela está sendo cumprida. Se é constitucional, não. Agora eles decidem se homossexual pode casar. Não é eles que têm que decidir. É o Congresso Nacional. Tem que estar na Constituição isso, né? Não é eles, mas hoje é assim. O Congresso, ou as câmeras, as assembleias, eles tocam a obra. Pega o dinheiro, vai asfaltar aqui, o que é um absurdo. Porque aí o executivo faz o quê? Acomodograma. Como hoje está tendo reunião de ministério, ficarem lá debatendo como é que vai dar comida para o povo e como é que vai encaixar o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Não dá. Não sei se eles serão ministros. É sim. Enquanto a gente tocar o país desse jeito, fazendo composição política e dividindo o poder que é de um para o outro, o que é o presidente Lula hoje? A composição política é normal, né? É o rei do Brasil, é um monarca. Ele não decide, quem decide é o deputado e o senador. Isso é uma coisa complicada. Ainda voltando no assunto aí dos salários absurdos, né? Você tem uma matéria importante aqui no UOL, né? E que mostra ao menos 41 juízes de 5 tribunais diferentes receberam mais de 500 mil em direitos eventuais. Né? O que são? Pagamentos, além do salário, indenizações, enfim, no mês de dezembro último, como aqueles do Tribunal Superior do Trabalho. Né? Pagamentos, gratificações natalinas, pagamentos retroativos, abonos, indenizações. Indenização do quê? Indenização do quê? Né? E antecipação de férias, meu amigo. Antecipação de férias. Foi recebido em dinheiro, né? 27, né, 65% são do Tribunal de Justiça de Rondônia. Olha isso, né? Atuam em diferentes varas e instâncias. Aí cita o nome aqui de Périx Moreira Chagas, né? Que é da primeira Câmara Civil, que ganhou 735.711 reais em direitos eventuais no mês de dezembro. Bom, o teto é 44 mil, a gente falava do teto aqui recentemente, né? E aí você tem aqui uma relação enorme aqui que o UOL faz, né? O UOL apresenta hoje, é o Tribunal de Justiça de Rondônia, o nome desse cidadão, né? O que ele recebeu, os direitos eventuais. Tem que escrachar mesmo, cara. O salário líquido, R$ 330.741,27. Tem cabimento isso? E aí cita vários outros, né? Tem uma mulher aqui, uma juíza também, né? Uma desembargadora, Silza Helena Bermudes Bauman, né? 781 mil bruto. Direitos eventuais foram 696 mil, né? E o líquido está sentado aí, né? No líquido. Quanto?
Tá sentado aí também, né? Então? 678.386, mais que o outro lá que foi citado. Você quer mais vergonha? Você quer mais vergonha do que foi no tribunal do Mato Grosso aqui no final de ano agora? Que o pessoal estava dando lá o Vale Peru de R$10 mil. Vale Peru? Vale Peru, era um vale de Natal, um vale de festa de Natal, e foram lá os desembargadores e alguns funcionários recebendo R$10 mil no Mato Grosso do Sul, no tribunal, Para comprar o peru. para comprar o peru de Natal. 10 mil, tiveram que devolver. É de mate? Esse pessoal... Hã? Peru era macio. Esse pessoal não devia só devolver, devia ser preso, velho. Tem que ser preso isso, não pode fazer isso. Tá louco? Que isso? Tem gente que vai preso, sabe, por roubar coisa para comer. Enquanto a gente já viu pessoas, margarina, pegar cana, ficaram presos. Roubar um pacote de bala, vai preso. E aí? Sabe? É uns negócios que revoltam nesse país, cara. Desculpa, eles estão roubando para comer. Tem essa diferença. Deixou. Eduardo Filete acompanha a gente aqui, diz que os comentários são ótimos, né? E que a democracia é o melhor dos regimes, ou menos pior, digo eu, né? Embora tenha que ser aperfeiçoada constantemente. Tá certo, isso é absolutamente correto. Estou esperando o Eduardo Filete na praia, no show do Tiaguinho. Por quê? Ele é fã? Não, diz que ele só vai no baile da cidade lá, porque ele vai trabalhar na cobertura. Tem que ir na praia com o povo. Pô. Cobertura por onde? Pela TV Com. Tá certo. Eduardo Filete, um abraço. Filete, obrigado por estar com a gente aí, acompanhando mais uma edição do Ponto de Vista. Mais um rápido intervalo, voltamos já já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo. Perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Você sabe que cuidar do seu negócio é prioridade. Mas e cuidar da sua saúde e da sua equipe? Com Santa Saúde, você tem um plano de saúde completo para a sua empresa. Há mais de 30 anos, oferecemos cobertura completa com ampla rede credenciada. Entre em contato e garanta a proteção que você e sua equipe merecem. Plano Santa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Após o Unisanta, não é só sobre aprender, é sobre tornar-se especialista. Com conhecimento que transforma seu futuro. Aulas com mestres e doutores com experiência de mercado. Unisanta é top 10 em inovação. Torne-se uma autoridade na sua área. Pós-graduação Unisanta. Você, especialista. Inscreva-se já. Do elevador, assessorista. Muito bem, né? Olha aqui, gente, o surto do norovírus, né, teve sequência aí no navio MSC Grandiosa. Nossa. Evidente que, obviamente, que foi um percentual baixíssimo, né, de pessoas, mas 127 passageiros contraíram aí o vírus, né, e tiveram reações, né, como diarreia, né, febre, enjoos, essa coisa toda, né. Eram mais de 6 mil, quase 6.300 passageiros, né, a bordo desse navio que aportou no dia 17 aqui em Santos. Como esses passageiros estavam com problema de saúde, né, foi feito aí os exames e uma equipe da Anvisa, né, fez aí os testes dos passageiros após eles apresentarem sintomas da doença, né? Sintomas da doença causada pelo norovírus, né? E ficou confirmado que era exatamente o vírus. Por enquanto, né, ou até hoje, que dia é hoje? 24 de janeiro, né? Desde o dia 1º de janeiro, desde o Réveillon, a virada do ano, evidentemente que a gente está acompanhando aí essa situação. E até agora não se chegou a uma conclusão da onde surgiu, né, o norovírus. Lembrando que o Instituto Adolfo Lutz fez aí o exame, né,
análise da água, né? Água potável que é distribuída aqui na Baixada Santista, não encontrou nada. E há uma semana o Aldo estava no programa, não, né? Estava, né, com a Solange Freitas? Não. Não, com a Solange não, era o Santana que estava com a gente aqui, né? E a Solange levantou uma questão bastante interessante, né? O Evaldo também estava conosco, que é o doutor Evaldo Stanislau, e a Solange levantou uma questão muito interessante, que você fazer o teste só depois que os casos começam a acontecer, pode ser que não seja o ideal, né? E eu disse aqui que eu acho que o ideal é você testar a água potável da região o ano inteiro. O ano inteiro, pô. Claro. Não só quando surge, porque todo ano surgem casos, né, dessas viroses aí, estomacais, intestinais, né, gente que tem diarreia, vômito, enfim, né, é coisa que acontece muito por causa também das altas temperaturas, enfim, né. Mas eu acho que chegou a hora realmente da gente ter uma união de esforços aqui na Baixada, né, Altair, Aldo, para apertar o governo do Estado, para que Sabesp, CETESB, enfim, né, cumpram essa função e examinem aqui, né, especialmente a água que a gente toma aqui na Baixada Santista, não digo os 365 dias do ano, mas durante o ano. Periódico, né? Até porque a gente paga muito bem a água aqui, a gente tem um custo, né? Não sei se é elevado, mas não é baratinho que a gente paga para a Sabesp. E agora que vai entrar essa nova... A Sabesp foi privatizada, não sei como é que vai ficar, se vai ficar mais caro. Eu imagino que mais barato não vai ficar. Pode ficar no mesmo preço ou pode piorar, né? Mais barato. Mas pelo menos apresente o que o Boturão está dando a ideia aqui. Não, foi a ideia da Solange Freitas. Não é ideia isso também, né? Isso seria o correto, de você fazer periodicamente num local, até porque não é só para o morador da Baixada Santista. Porque nós moramos aqui e flutuante, quantos milhares de pessoas vêm para cá no final? Claro. Pode chegar no milhão, não nós chegamos no milhão, passa de milhão. Então, dos milhões aí, então 2, 3 milhões de pessoas em todo o litoral, está na hora já de tomar essa coisa de periodicamente estar tendo esse cuidado. Das proximidades ali do Natal, dia 23, 22 de dezembro, até, né, o fim do carnaval, teve o carnaval aí agora, hein? Né? E até o verãozão, o calorzão desaparecer, diminuir muito, enfim, né? Vai a final de abril, por aí, né? Você tem um fluxo gigantesco de veículos aqui. Lógico que o pico é a partir do Natal, Réveillon e o carnaval, né? É o pico. Mas nesse período você tem muita gente descendo, voltando, descendo e voltando. Então eu acho que seria o mínimo, né? O que a Solange colocou aqui, a Solange Freitas colocou aqui, o mínimo do razoável, né, Aldo Neto? Eu só quero dizer a você que fique tranquilo. Eu? Que isso vai passar a acontecer. Porque quem conhece a deputada Solange Freitas... Ela é briguenta, né? Vai pra cima. Essa é deputada jornalista. Essa é jornalista mesmo. Porque vou lembrar um exemplo que o Altair conhece bem. Os ônibus municipais nunca na história tiveram ar-condicionado aqui na cidade. Os intermunicipais? Intermunicipais. Era um transporte ligado. Chega na hora de pico, tu entra e tu não sabe expulsar a outra porta, tu sai pela janela, e aquele calor desgraçado, as pessoas indo trabalhar, e graças à postura combativa e cobrativa da nossa deputada Solange Freitas, hoje temos alguns, são 100 ônibus só, mas já temos alguns ônibus com ar-condicionado. De tanto ela encher a paciência do governador Tarcísio Freitas. Então, se eu uma causa absolutamente justa. Claro. Necessária. E se eu bem conheço, ela vai encher a paciência da Sabesp e do governador, e isso vai passar a acontecer, porque é descabível todo verão a gente ser surpreendido por esses tipos de problema como esse do Norovirus. Nós vamos ter aí um carnaval agora, mais algumas milhares de pessoas, né? Não sei se 500 mil veículos vão descer novamente, mas é por aí de 300 a 500 mil para o carnaval. O carnaval está aí. E aí? Como é que nós vamos estar? Será que vai ter outra enxurrada de pessoas aí socorrendo de pronto-socorro, de UPAs, né? Com essa
com essa virose, sei lá o quê, quer dizer, tem que tomar cuidado. As viroses, na verdade... Elas existem, na verdade, né? Mas elas passam, né? É. A pessoa acaba tomando muito líquido, né? Soro, aquela coisa toda, para quem sofre um pouco mais. E com o passar dos dias, a coisa vai se resolvendo, volta ao normal, né? O vírus desaparece, enfim. Agora, como todo ano a gente tem o problema, né? Maior e maior escala, em menor escala, aquela coisa toda, é preciso, né? A ideia da Solange acho que é perfeita, né? Você examinar a água potável da região periodicamente, não é todo dia, mas de 15 em 15, né? 15 em 15 você faz um levantamento da água. Quanto vai custar isso, gente? Sério? Você podia uma vez por semana. Qual é o custo disso? Cobram tanto da gente? Então, absurdo, verdade, tem razão. Absurdo. E você podia ter identificado o vírus antes. Com antecedência. O pessoal não ia se contaminar? Ia se contaminar. Muito menos, mas um número muito menor de pessoas provavelmente ia ficar contaminado. O problema é que você vai anunciar que a água potável da Baixada Santista está contaminada e tem um problema de um vírus e tal, pô, todo mundo tira o pé e ninguém vem para cá, né? Aí tem que fazer que nem o prefeito Farid. Né? Tem que beber água. Entrou no mar, né? Eu preciso convidar o Farid para participar aqui, para explicar por que ele bebeu a água. Pô. Farid, a água não precisa ser bebida. Você muito corretamente entrou na água do mar, provou, já entrou na água do mar, provou que o mar estava em condições satisfatórias para o turista vir aqui, né, aproveitar as belezas naturais de Guarujá, que são inúmeras, né? Então não precisava ter bebido a água, né? Eu posso fazer um momento Eduardo Filete aqui no programa? Pô, à vontade. Quero mandar um abraço, um beijo para minha mãe, Dona Sandra Mara, que completa 74 anos. Hoje? Parabéns. Sandra Mara? Um beijo. Sandra Mara, Parabéns, felicidade, saúde para você, não é? Para aguentar aqui o Aldo Neto. Não é brincadeira, não. Não é brincadeira, não é mole, não, tá um certo? crucifixo. E É uma que cruz. você seja muito feliz aí ao longo da vida, tem muita lenha para queimar, tenho certeza absoluta disso. Que maravilha. Parabéns. Amanhã é dia 25 de janeiro, sabadão, né? Aniversário. E nós vamos ter o aniversário da maior cidade da América Latina, né? A cidade de São Paulo, que acaba sendo aí ponto final para muita gente que chega, né? E vai buscar aí novos horizontes, né? Um crescimento profissional, essa coisa toda. São Paulo, que é uma cidade maluca, né? Uma cidade louca, né? Mas que é um orgulho para todos os brasileiros, para todos nós paulistas, né, Altair de Marco? Eu adoro São Paulo, cara. Eu, quando saí do interior, que vim para São Paulo, muito jovem, né? Com aquela ilusão toda de trabalhar em rádio, trabalhar em televisão. E não foi fácil, não. Mas eu morei em São Paulo por algum tempo, trabalhando em algumas emissoras. Você trabalhou na Jovem Pan um período, né? Fiquei lá fazendo... na realidade, eu fui para cobrir uma pessoa que estava doente, tal, por algum tempo. Eu, na Jovem Pan, fui locutor de chamada da TV Bandeirantes, locutor de chamada voz padrão da Bandeirantes, né, na época. Você foi voz padrão? Eu fui voz padrão da Bandeirantes. Depois o Índio foi para lá, foi uma voz muito conhecida, muito bonita, né? Mas eu fui voz padrão da Bandeirantes nos anos 79. Eu me lembro que eu cheguei lá com a Sandra Breia e com o Jean Francisco Barnieri com a novela Maçã do Amor. É mesmo? Sandra Breia. Um dia eu estava lá, o Lafon era o diretor da Bandeirantes. E um dia eu estava para conversar com o Lafon, que eu tinha sido convidado pelo Lafon, um amigo, tem um cara que tem uma voz mais ou menos assim, ele estava no locutor de chamada que eu tinha saído. E eu fui lá para conversar com o Lafon, né, aqui então, tremendo lá fora, e me chega na antessala e me pede um cigarro, Sandra Breia. Lembra até hoje? Por Deus. Era uma das mulheres mais cobiçadas. Mais bonitas do Brasil. E eu fumava, eu tinha essa imbecilidade de fumar. É um péssimo hábito. E ela fumava muito, e eu era o cigarro que ela gostava. Ela falou, me dá um cigarro, eu fumo também o Hollywood, essa coisa. E eu fiquei sentado com a Sandra Breia, eu não sabia. O mundo de Hollywood. Eu não sabia o que eu falava, cara. E era uma das pessoas mais simples que eu conheci na minha vida. A gente almoçava todo mundo num restaurante da Bandeirantes, ela almoçava junto com o cinegrafista, com o Chegado, que era um cinegrafista muito conhecido lá. Chegado, aquela coisa toda. E eu fazia chamada pro Flávio Cavalcante, pra Hebe Camargo e pra Rádio Bandeirantes e me lembro da novela Maçã do Amor. Então São Paulo foi muito bacana comigo. Foi lá que eu conheci o Ney Gonçalves Dias, o Ney também... Ney Gonçalves Dias? O Ney Gonçalves trabalhava TV Mulher, tem uma cena histórica dele caindo mas ele trabalhava na Gazeta. Da cadeira, né? Na Gazeta. Antes da Bem antes. Trabalhou na PAN também. Isso, bem antes. Mas ele estava na Gazeta essa época.
e com aquele Landau verde dele, motorista. Eu me lembro dessas coisas assim, Gugu descendo ali também as escadarias, e o Gugu fazia faculdade. Então a gente presenciou tudo isso, cara, e São Paulo foi maravilhoso para mim. Então eu trabalhei com o Antônio Delfiol na Band, trabalhei com o Antônio Delfiol na Clube, depois em outras emissoras. Foi um período maravilhoso. Eu amo São Paulo é desafiadora. Amo São Paulo. É desafiador. Deixa eu fazer uma defesa do Altair. Defesa? Defesa, pelo amor de Deus. Estava condenando o Altair por ele e a Sandra Breia gostarem de fumar, dar uma queimadinha em Hollywood. Deus também gosta. Hollywood tá aí queimando. Tá queimando. O mundo de Hollywood. Eu lembrei disso porque era uma coisa que foi pra mim um moleque do interior, rapaz novo do interior. Chega, vai trabalhar numa emissora com uma Bandeirantes, é voz padrão, e de repente senta ao lado da Sandra Breia, meu amigo. Você tá louco? Sandra Breia foi uma das atrizes mais bonitas e mais cobiçadas realmente da TV brasileira, né? E uma das pessoas mais simples que eu conheci na minha vida, cara. E infelizmente acabou morrendo, né? Vítima de AIDS. HIV. Né? HIV, vítima de AIDS, na época do Cazuza, né? Isso. Lauro Corona e outras figuras aí muito famosas da TV e da mídia, né? Então, parabéns aos paulistas, né? Paulistanos de maneira geral, né? Exatamente. Na figura do prefeito Ricardo Nunes, a gente cumprimenta. Depois daquele vídeo ali, meio, né, ridículo em que ele participa, né? E no dia 26 é a nossa vez, tá certo? 479 anos da fundação de Santos, né? Uma das cidades mais bonitas e mais importantes, né, deste difícil, confuso país chamado Brasil, né? Mas que eu e o Aldo somos filhos da terra, né? Você é santista nato, né, Aldo? Sim, Santos. Santista nato, como eu. Então o Altair não veio lá do Paraná, mas aprendeu também a gostar de Santos, amar a cidade, né? Há 35 anos aqui. E nós vamos ter aí, já estamos tendo hoje, né, inauguração de uma nova policlínica lá na Vila Gilda, né, um lugar que havia muita necessidade, né, de uma policlínica lá de um bom porte, sem dúvida nenhuma, né? O prefeito Rogério fez essa inauguração hoje pela manhã, as autoridades todas estiveram presentes. Aliás, o Adilson Júnior, presidente da Câmara, estaria conosco agendado aqui, mas o evento acabou atrasando um pouco e ele acabou, claro, como presidente da Câmara tem que manter lá a presença, né, nessa inauguração, né? E outras entregas que já vêm sendo feitas durante a semana. E vamos ter aí o baile da cidade, novamente, transmissão aqui da casa, né, da Santa Cecília TV ao vivo, mais uma vez, né, como todos os anos acontece, né? Estará lá o nosso Irineu Alves, nosso grande Irineu, né? E a Patrícia Nunes estará ao lado do Irineu fazendo a transmissão, né? E com certeza uma dupla muito competente, experimentada e muito competente, que vai fazer com certeza uma excelente transmissão, né? Com certeza, mas eu quero aqui lançar a candidatura da Fernanda Torres para presidente do Brasil. Olha, eu vou... Sabe por quê? Porque mulher sensata, ela acabou de publicar um vídeo nas redes sociais dela, porque nosso país é cercado de idiotas. Né? E os idiotas estão lá enchendo o saco da Carla Sofia Gasgon, do Emília Pérez, lá do filme Concorre com ela. E ela teve que vir na rede social pedir, por favor. Ela me acolheu aqui, está comigo, excelente. Parem de encher o saco da mulher. Se os nossos políticos... Usou esse termo? Não, estou resumindo. Ela é educada. Ela é educada. Ela não é como eu. Se os nossos políticos seguissem esse exemplo, imagina que país que a gente ia ter. Olha, eu acho que a gente já ganhou. Né? Outra cabeça. Só de ser indicado para melhor filme, no geral... na categoria mais importante, eu acho que a gente já venceu. Então, a gente já venceu. Fantástico. Essas 3 indicações. Agora, eu vou arriscar um palpite. Eu acho que nós vamos ganhar alguma coisa ainda. Já ganhamos muito, mas eu acho que a gente vai levar mais um prêmio. Eu estou arriscando, estamos dizendo que é difícil. Tem esse filme da Emília Pérez aí que diz que é maravilhoso, não é? A Demi Moore está sendo muito bem cotada, que ela fez um trabalho excelente como melhor atriz. O melhor filme. Então... Mas eu acho que vai sobrar alguma coisa pra gente ainda. Tô esperançoso. Melhor filme do ano, eu acho difícil, mas ou vai dar um ou vai dar outro. Eu também acho que vai dar alguma coisa, vai dar ainda. Mas deixa eu só... Mas aí que tá. Se o filme Emília Pérez e o Ainda Estou Aqui, eles concorrem... Ambos concorrem como um filme estrangeiro e melhor principal, né? Agora, seria estranho, né? Ganhar um e não
ganha outro? Não sei como é que é esquisito isso, Mas né? pode a Fernanda Torres Ou levar... nenhum dos dois ganha o principal, que é o que eu estou... ainda pode a Fernanda Torres ser a melhor atriz. A Demi Moore está aí muito cotada, mas a Fernanda Torres foi o está último ao nome. lado. O último nome a aparecer na relação das 5 atrizes. Eu estava vendo ao vivo, acompanhei ao vivo a transmissão do UOL, né? E Tudo eu pode falei, acontecer. mas não vai, a Fernandinha não vai mesmo. Mas que coisa, por que não? Terceira, quarta aqui, eu falei, pá, surgiu a Fernanda Torres. Falei, caramba, que legal. Aí sim, né? Bom, qual é o lugar mais bonito de Santos, Aldo Neto? Ou não tem? Ah, tem vários, né? Tem vários. Sua preferência? Da minha preferência? Além da Vila É Belmiro, claro. difícil. Não. Eu gosto da Bahia de Santos, mas eu gosto mais da Bahia do Gonzaguinha em São Vicente. Então vamos pensar, o lugar mais bonito de Santos... Pensa logo, o lugar esse que eu programa gosto acaba. mais é o Aquário Municipal. Muito e tenho bem. saudades do Macaé. E aí, Altair, você A que circula orla aqui, a orla e os jardins da praia? E não tem nada igual no mundo. Eu sou apaixonado. Eu já falei, né? Falei outro dia aqui, aquela vista da ponta da praia que a gente tem ali, que já vê a Bahia toda. É qualquer coisa de excepcional. Num dia assim como hoje, né? Que está um calor danado, mas se você se proteger do calor, tiver aquele visual na sua frente, é uma coisa espetacular. Agora, o lugar mais importante da cidade é o lugar onde vive, né? Onde é o santuário do futebol, né? Apesar da situação difícil que nós estamos, né? O lugar mais importante, é claro que é a prefeitura, enfim, o Patrick né? ainda está ali. Patrick e não joga, né? Edgar, Por que o Patrick não entra em campo? Alguém pode me explicar isso? Eu gostaria de ver essa explicação do treinador Caixinha. Aldo Neto, valeu aí mais uma. Obrigado. Um abraço para você. Posso fazer 2 convites culturais no Pois Pique? não. Hoje à noite, quem é de Santos, de graça, João Maria no Café Carioca. Quem é de São Vicente, tem show do humorista Diogo Portugal no Manguti. São 2 eventos imperdíveis. E tem o Tiaguinho, né? Aí no já baile no da sábado. cidade, no sábado à noite, baile da cidade, e no domingo, né? Lá eu na estarei praia. no domingo, Lá perto porque eu sou do povo. Próximo, aquele no mesmo lugar, né? Ali no Canal 2. Canal 2 ali, né? Maravilha. Vai ser o show na praia. Tem uma previsão de chuva, mas tomara que na hora do show não chova. Valeu, Posso falar Thaís. 10 segundinhos Sim, só? senhor. Olha, aquela passarela que vai levar o Parque Valongo está sendo construída. Eu passei ontem, né? Eu passo todo dia por ali, porque está perto do jornal. Está ficando maravilhoso, cara. Acho que nós vamos ter logo a passarela funcionando ali para você ir para o Parque Valongo, saindo da Rua 15 ali. Obrigado, Altair. A você que acompanha a gente mais uma vez. Estamos juntos segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Santa Cecília TV com Ponto de Vista, pela live no YouTube, pontodevista.santos, e a nossa reprise na TV 00:30. Viva Santos! Parabéns a todos os santistas, né? Feliz aniversário para todos nós dessa cidade maravilhosa. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Mendes e Terracom apresentam em Praia Grande Estação Verão, dia 24, sexta, Ana Castela e Zé Neto e Cristiano. E dia 25,